Boa noite, meu nome é Emília Ribas, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Discípulos de Jesus e vamos inicialmente fazer uma elevação e nos ligando aos nossos mentores individuais, vamos nos ligando aos mentores desta casa, Discípulos de Jesus, para que nos dê toda a proteção nessa noite e todo o amparo para que a gente possa absorver todas as lições, ensinamentos da reflexão de hoje. Luz e paz, meus amigos. Vamos nos conectar ao plano espiritual, sentindo o amor nos envolvendo, nos acolhendo, que sejamos terra férteis para que floresça em nós os ensinamentos de Jesus, nosso irmão e mestre. Sejamos instrumentos de amor, compaixão e caridade. Amado Jesus, faça de mim sua morada, que eu seja a luz por onde passar, que eu seja a palavra de conforto para quem precisar, que eu seja o amor a transbordar, que eu seja a caridade a quem necessitar, que eu seja o abraço a quem já não crê na humanidade, que eu aprenda a perdoar e a não julgar da mesma forma que espero isso do meu irmão. Que minhas más inclinações sejam enfraquecidas a cada amanhecer, que a tua luz, teu amor, envolva cada um de nós neste momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, principalmente o que há dentro de mim. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso estudo é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz pagar o mal com o bem. É um tema que vocês já devem ter visto várias preleções que falam sobre isso. Então hoje eu separei dentro desse texto, desse capítulo, o item 10, que fala sobre ódio, né? Porque muitas vezes a gente fica na mesma situação, mas no mesmo tema, mas tem alguns que a gente deixa um pouquinho de lado, que é difícil da gente encarar, porque enquanto a gente fala é uma coisa, mas na hora que a gente sente é muito complicado, né? Você ter uma raiva, um ódio que parece que é uma coisa incontrolável. E nesse tema sobre o ódio é falado assim, começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Ora, isso tudo, no nosso dia a dia, quando alguém fala alguma coisa que afeta a gente, que não agrada, né? Que não é o que a gente gostaria de ouvir, a gente fica com muita raiva. É um sentimento interno, é nosso sentimento, não é de quem falou. Quem falou, colocou tudo para fora e está tudo bem. Só que para a gente fica remoendo essa raiva. Muitas vezes até no sentido de vingança, no sentido assim, tomara que alguma coisa aconteça com ele, né? E isso não é legal. Não é legal para quem? Para nós mesmos, né? Vamos colocar nos dias de hoje. Eu procurei trazer essa reflexão sobre os dias de hoje, para ser bem real, tá? Não é uma coisa que aconteceu lá atrás. Nos dias de hoje, com a pandemia, a gente vê só, a gente está passando uma pandemia no nosso país que já matou mais de 260 mil pessoas. Isso só no Brasil, fora
o que está acontecendo no planeta todo, na Terra, né, em todos os países. Na hora que a gente para pensar o que nós estamos vivendo, muitas pessoas falam assim, eu estou recolhida em casa, em isolamento em casa, quando na verdade é uma bênção ter uma casa para ter um isolamento, né? Porque a gente está dentro do nosso ninho, a gente está recolhido, né? A gente não deveria enxergar como uma coisa ruim, né? Porque afinal de contas a gente tem onde ficar e tem como se acolher. Só que à medida que vai passando os dias, a gente vai ouvindo a respeito, a gente vai lendo a respeito, vai vendo noticiário, isso vai deixando a gente muito mal. Então, às vezes a gente fala assim, não vou mais escutar, porque é muito ruim a gente ficar escutando tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar alheio, porque a gente tem que se proteger, a gente tem que estar sabendo quando virão as vacinas, né, que já estão aplicando as vacinas, mas assim, a gente tem que estar atualizado, tem que usar máscara, tem que fazer onde pode ir, o que está aberto, enfim, são os cuidados que nós temos que ter. Só que ao mesmo tempo, a gente tem um sentimento de raiva da situação, raiva, revolta, pelo modo que a gente vê assim, de negligência das pessoas que deveriam cuidar da saúde, né, assim, do nosso país. A gente acaba ficando com um sentimento muito ruim. Por que aquelas pessoas estão se aglomerando? Né? Eu estou no sacrifício na minha casa, que eles estão se aglomerando. Porque então cria uma onda, uma energia tão negativa que inconscientemente nós mesmos estamos emanando essa energia negativa, né? Então veja só o que nós, espíritas, que estamos aqui falando, né, que é um momento de reflexão, de trazer as palavras de Jesus, né? Só que nós mesmos emanamos essa energia negativa, de raiva, de revolta, porque o vírus, então a gente está culpando o vírus por tudo que está acontecendo, sendo que na verdade esse vírus veio, não foi por acaso. Se não fosse, a gente está se não fosse o vírus, seria de outra forma, seria forma de guerra, em qualquer sentido, teria que ter feito essa renovação. O nosso planeta estava vivendo, está ainda, né? Porque afinal de contas a gente está numa fase de transição. Nós estamos vivendo numa fase de transição. Então, a gente está num caos moral, falta de espiritualidade, falta de Deus. Então, destruindo o nosso planeta, destruindo as águas, as florestas, os animais. Então, alguma coisa precisava ser feita. Nós estamos em movimento e vai desencadeando, uma coisa vai desencadeando outra. A gente vê as queimadas, tudo isso traz um grande prejuízo. Então, alguma coisa tinha que ser feita. E Deus, na sua magnitude, resolveu dessa forma. Eu estou falando isso, parece assim, nossa, está levando para o lado jornalístico, vamos dizer assim. Só que na hora que vocês veem, acho que muitos já devem ter visto muitas mensagens espirituais que vêm falando sobre a pandemia. Se vocês pegarem o livro do Divaldo Franco, que foi lançado agora em dezembro, chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele fala sobre a pandemia, é um pouco assustador até, e fala exatamente isso, que a espiritualidade já estava sabendo que ia acontecer alguma coisa, já estava sabendo há muitas décadas que ia acontecer isso. Nós que ficamos achando assim, vamos levando, né? Só que a coisa não é assim. Tudo que se faz, se colhe. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Então, precisava ser feito alguma coisa. A espiritualidade já vem trabalhando segundo o livro do Divaldo Franco,
mas pelo que nós acreditamos, é bem por aí, né? Até uma sugestão de leitura para todos. Vem falando que há muitas décadas as equipes espirituais já estão trabalhando para amenizar todo o sofrimento que estava por vir. Só que com esses desvaneios todos, ninguém tem tempo, as pessoas não tinham tempo para a família, as pessoas não tinham tempo de curtir os filhos, de criar os filhos, não tinha tempo de se voltar para uma oração, voltar para Deus, né? Então, a espiritualidade, numa situação dessa, é difícil até deles fazerem as coisas boas que eles estão querendo fazer, eles estão querendo nos ajudar, e nós não estamos permitindo que eles consigam fazer alguma coisa, porque a gente se fecha em pensamentos ruins, prazeres mundanos, então a espiritualidade também não consegue agir, né? Então, quando é falado assim no livro, quando acontece uma aglomeração, por exemplo, essas festas raves, aquela multidão, tudo, entra bebida, drogas, sexo, enfim, tantas coisas. Imagina a energia, o envolvimento espiritual que tem nesse ambiente. Quando então tem muitos contaminados que vão para os hospitais, essas pessoas, isso é falado de uma forma geral, tá? Então, é lógico que aquelas pessoas que têm um preparo espiritual, mais serenidade, é diferente. Só que muitos hospitais que eles tentam ainda, né, porque nós estamos em plena pandemia, eles não conseguem, as equipes espirituais não conseguem se chegar ao doente, porque ele está com o pensamento voltado assim, com medo, com revolta, com raiva de estar lá, por sentimento de culpa por ter pego o vírus muitas vezes, porque às vezes a pessoa nem é culpada, mas pegou com contato com o filho, enfim, né? Então é um sentimento que a espiritualidade está tendo muita dificuldade para agir por causa disso. Então, o que quer dizer? Que nós precisamos preparar os nossos pensamentos. Um pensamento de medo, de pânico, como o que está acontecendo agora, ou revolta, raiva, só nos afasta do Pai, só nos afasta dessa ajuda que eles estão querendo nos dar, sabe? Então nós precisamos elevar os nossos pensamentos para receber essa ajuda. Ele comenta assim, imagina, a gente comenta de uma pessoa, né, outra pessoa, mas imagina num ambiente desse como está a energia. Agora vamos imaginar um país, vamos colocar o país, tá? Não vamos nem colocar planeta, vamos colocar dentro do nosso país. A energia que está agora, que nós estamos emanando, vamos colocar nós todos, de muitas vezes de raiva, de indignação, de revolta, isso aí está trazendo prejuízo para nós mesmos, como país, como pessoas, porque a gente não consegue ajuda. Imagina, olha, não estou nem citando governantes, nada disso, mas imagina a energia negativa que cai sobre os nossos governantes. Então, tudo isso entra no tema pagar o mal com o bem, porque essas pessoas, vamos supor que estejam agindo mal, só que nós não estamos aqui para julgar, não é? A gente não pode ser conivente com qualquer coisa que esteja sendo feito negativo. Só que também nós condenamos, nós passamos energia negativa, a gente está pagando o mal com o mal. Então nós, como espíritas, nós precisamos elevar os nossos pensamentos e mandar a energia salutar, uma energia boa, para os nossos governantes, que eles têm o poder de tomar alguma atitude.
Nós temos que mandar energias positivas para essas pessoas que estão adoentadas, para que tenham mais serenidade, que se elevem ao Pai e não ficar no desespero, não é? Porque cada um que recebe uma notícia, um diagnóstico desse, fica apavorado, né? Então a gente precisa emitir muitas vibrações para essas pessoas. Nós precisamos controlar os nossos pensamentos, porque nesse caso a gente só acha que a gente faz o mal com o mal quando você revida, quando você age assim, você dá uma resposta. Não, não é isso. Nós estamos fazendo mal quando a gente está mandando energia negativa. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos para colaborar, principalmente com a espiritualidade superior, para que ela possa atuar, possa pelo menos amenizar o sofrimento dos outros, porque, gente, nada é por acaso, não é verdade? Essa semana mesmo nós recebemos uma mensagem de uma trabalhadora espírita que desencarnou, mandou uma mensagem espiritual agradecendo, porque a Covid, na verdade, foi uma passagem muito rápida que ela teve que ela fez, porque foi rápido. E tinha que ser dessa forma o desencarne, né? Então, não sei se vocês viram essa mensagem e fez refletir bastante, sabe, sobre isso. Então, nada é por acaso, essa transição que nós estamos passando, de alguma forma, teria que ter. Então, gente, vamos controlar nossas emoções, vamos nos voltarmos mais à prece, sabe? A revolta, ela nos afasta do Pai, né? E o amor ao próximo, vamos emanar mais luz, mais amor, isso nos aproxima do Pai. A espiritualidade superior nunca vai nos abandonar quando a gente der margem para eles agirem. Eu fico imaginando assim, como que eles estão com dificuldades para acolher tantos desencarnados. Imagina como que as pessoas que fazem essa passagem chegam do lado de lá. Então nós precisamos fazer muitas vibrações para que a espiritualidade possa acolher esses desencarnados, né? Então nós vamos esquecer essa raiva, não culpar um vírus, porque se não fosse esse vírus, seria de outra forma. E a gente tem a consciência, já está sendo dito, que virão outras doenças, assim como a gente já vem, assim teve a gripe espanhola, depois H1N1, enfim, vai tendo. Então a gente tem que se preparar, se proteger, né? Porque vai ser uma coisa até natural, né? É uma situação que precisa ser feita. Então vamos fazer a nossa parte, assim, o que está ao nosso alcance, mas principalmente mandar boas energias. Não vamos ver a pandemia só como mal, não vamos ver as pessoas, condenando as pessoas, que nós não somos ninguém para condenar ninguém, sabe? Pode ser um governante, um político, nós não estamos aqui para falar nem para pensar nessa questão. Nós estamos para mandar vibrações boas para que a espiritualidade possa agir e a gente possa retribuir com o bem e não com o mal, não pagar mal com o mal. Vamos fazer sempre o melhor que nós pudermos. Gente, é uma reflexão muito interessante. Eu acredito assim que, pelo que a gente tem passado nessa pandemia, a gente tem muitas lives, muitos livros que estão sendo lançados. Agora, já depois de um ano, a gente já começa a ver mensagens, né, de pessoas que desencarnaram. Então, vamos voltar nosso pensamento, sabe? Ser um pouco mais sereno nesse momento. E Jesus, a gente sabe que Jesus, por tudo que ele passou, o maior ensinamento, o maior exemplo que ele deu foi de amor ao próximo. Ele deu a vida dele, tendo tantas pessoas crucificando, não é? E ele amando do mesmo jeito,
né? O que ele passou, ele nunca deixou, ele nunca teve ódio no coração dele. E o maior dos exemplos para a gente é os ensinamentos de Jesus, né? Então que nós possamos vivenciar esses ensinamentos de Jesus, amar a todos e perdoar, né? Que tenha dentro de nós mesmos esse sentimento. Então a mensagem é essa. Boa noite a todos e muito obrigada. Fechando nossos olhos, agradecendo a Jesus, Maria de Nazaré e ao nosso Pai Maior e toda a equipe espiritual que estiveram presente por mais esta oportunidade de estarmos aprendendo esses ensinamentos. Vamos vibrando por todos aqueles que estão passando por aflições, vibremos muito amor, muita luz, envolvendo todo o nosso planeta. Vamos envolvendo todos os hospitais, todos os doentes, que eles possam estar recebendo auxílio das espiritualidades. Vamos vibrando por nosso país com muita luz, envolvendo os lares, que haja mais harmonia, mais amor. Vibremos por todas as pessoas que estão em dificuldades, que eles possam abrir seus corações e ligar a Jesus, nosso Mestre. Humildemente, vamos vibrar para nossa família e para nós mesmos, seguindo esse aprendizado com muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém.